Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina. Podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Olá pessoal, estamos falando diretamente dos nossos estúdios do portal Papo Reto Oficial, hoje no quadro Papo Reto com o Legislativo. Temos a honra aqui de receber o nosso queridíssimo vereador Fred Sansão, e mais uma vez está aqui conosco para um bate-papo, um papo reto, junto com todos os nossos profissionais que estão justamente nesse momento transmitindo através do nosso TV Web e do nosso podcast através do YouTube. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Oliveira. Obrigado a Parauapebas. Obrigado a todos por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui conversando com cada um. A gente está aqui no podcast Papo Reto pela segunda vez, né? A primeira vez foi ali logo quando saímos eleitos do pleito. E agora, acredito, depois de um bom tempo já de mandato, aí a gente conseguir conversar e falar um pouco das nossas propostas que a gente tem para o nosso município de Parauapebas. Perfeito. No primeiro encontro, a gente queria justamente apresentar vocês, a sociedade. Muitas campanhas foram feitas, apesar de vocês irem a todos os bairros, aquela campanha pontual de palanque, mas nós observamos que as eleições aqui não têm TV. Então, muitos que viram candidatos eleitos não conhecem. E aí, naquela época, a gente aproveitou essa oportunidade para que todo mundo conhecesse. Mas hoje a gente vem falar de um papo reto mais aprofundado, né? Você já tem aí um período de caminhada e a gente observa que do primeiro período, né, depois do recesso, houve algumas mudanças de cenário. Você era situação e volta oposição. E aí a gente ficou sem entender muito o que aconteceu nessa ausência, nesse momento de recesso. Você poderia nos explicar em poucas palavras o que te fez mudar essa tua posição diante do teu mandato? Explico de forma bem clara, né? Ali quando a gente entrou no início do mandato, nós entendemos a configuração que existia em Parauapebas, um prefeito eleito com 58, alguma coisa por cento, quase 60% dos votos, e onde toda a população depositou a esperança. Tivemos segundo turno e nem experimentamos, né, a configuração do segundo turno pela primeira vez. Isso mostra que a população estava insatisfeita da configuração que se estava e depositaram ali na figura do prefeito atual, o prefeito Aurélio Goiano, que ele assumisse esse pleito para dar os novos rumos. Quem sou eu para ir diferente, né? Eu acredito que no início de um mandato, a gente começar como oposição é pedir que Parauapebas dê errado, é pedir que as coisas não dessem certo. E não era essa a minha intenção. Ele, um homem de primeiro mandato como executivo, eu, primeiro mandato como legislativo. Então, a gente acredita que tem que apostar para que as coisas, para que Parauapebas entre nos trilhos de forma correta. Só que se passaram 6 meses ali, e eu não vi muita mudança, eu não vi uma condução. E aí a gente dialogou, né, houve uma conversa, e ali nós decidimos que a gente ia caminhar caminhos opostos. Ele fazendo a condução dele como ele acha que tem que ser, eu como legislador de fato fazendo as fiscalizações, que são as minhas atribuições, para que ele mostrasse a condição dele de trabalho, mas a gente como legislador e fiscalizador, a gente mostrar o contraponto. A gente sempre querendo que Parauapebas dê certo e entre nos trilhos, e a gente acreditando que de fato precisa desse trabalho do legislador para estar olhando, fiscalizando para que as coisas entrem nos rumos. Ok. Bem, o que acontece hoje dentro da nossa política local? Nós percebemos uma polarização, Correto. né? E isso está bem caracterizado porque são a direita e a esquerda. E a gente percebe que essa polarização está transcendendo os mandatos.
para quem é prefeito é executivo e tem as suas atribuições, suas responsabilidades, não está acima da lei, como ninguém está. E o legislativo, que é justamente fazer um trabalho de acompanhar o trabalho do executivo, fiscalizar, legislar e ouvir a sociedade dentro desses aspectos. O que que a gente precisa realmente fazer para que isso ocorra? E dentro desse meio existe um sistema paralelo, que é justamente quem faz os cortes, quem tira tudo de contexto, publica nas redes sociais, e isso acaba vindo para a sociedade como verdade. E a nossa proposta aqui é justamente isso, ouvir os 2 lados. Correto. E falar disso é deixar claro, todos os políticos em exercícios, tanto do legislativo quanto do executivo, foram convidados a participar desse programa, né, com todas as condições, sem ser tolhidos para falar aquilo que de fato sentem, a verdade dos fatos, mas tem aqueles que não querem opinar, até porque nós temos uma conduta aqui dentro de pautar pela seriedade, pela ética, pela transparência. Não tem matéria paga, a gente preocupa-se muito em levar a verdade para os nossos telespectadores, nossos ouvintes. E eu vejo que você, Fred, vem sofrendo uma perseguição e, de certa forma, uma coisa tão séria e tão perigosa, está sendo tratada por parte da sociedade como uma brincadeira e não é. Verdade. Né? Você tem o seu extrapolaram aquela questão de trabalhar dentro das 4 linhas, legislativo e executivo, e levaram para o lado pessoal, o lado familiar, de hoje você não poder estar à vontade, tranquilo, numa área com a sua família, com os seus amigos, no lazer, numa vida social, e isso me preocupa muito. E a sociedade ela precisa entender que o seu papel como legislador não pode sofrer nenhum tipo de perseguição, de intimidação, para que você possa exercer o seu mandato. Eu não sei se eu estou exagerando, se essa impressão que eu tenho é real. Eu queria que você falasse um pouco da sua dor, da sua preocupação, do que você vem vivendo após essa sua decisão, nesse início de segundo período, né, desse ano que nós estamos. Oliveira, você não está errado, você está correto nas suas colocações. Acho que você usou a palavra certa. As pessoas estão levando na brincadeira, o que é muito sério. A gente tem que entender uma coisa. Eu estou vereador, e o papel de vereador, Oliveira, um deles é fiscalizar as atitudes do executivo. É a última barreira, como eu falei ali no plenário, é a última barreira das ações do prefeito. Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou praticando até aqui são as minhas atribuições. É claro, com muito respeito, né, a gente não busca fazer nenhum tipo de trabalho para desrespeitar, mas, a gente está vendo que a política está mudando. As pessoas querem partir pra agressão, né, e foi o que aconteceu no último final de semana. Foi uma agressão física, né, de forma covarde, por trás, e a gente mostra que percebe que tem uma certa anuência, né, do chefe do executivo. "Ah, não fui eu que fiz, mas eu deixei que fizessem. Eu tapei os olhos para que se fizesse". E eu acho que não é assim. A política, a época da pistolagem, a época de levar na brutalidade, isso já passou, já ficou lá para trás. Entenda que essas ações não me intimidam, pelo contrário, me dá mais força para ir para cima, porque Parauapebas precisa muito mais do que fala, do que gogó, precisa de atitude. Tanto é que o nosso mandato, ele é pautado assim, é mandato voz e ação. A gente fala, a gente está aqui para conversar, para elucidar, mas a gente também traz ação. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. É claro que tomando todas as precauções devidas, mas dizer que atitude isolada de A ou B vai ficar atacando a minha integridade física ou até a minha integridade moral, isso não vai me intimidar. Eu sou um cidadão daqui de Paraupebas, eu moro aqui há 39 anos e olha que eu tenho 40 anos de idade. Estou aqui mais tempo do que muita gente aqui. E assim, pode procurar os 4 cantos aí o nosso nome, a gente não tem nada que, desabone a nossa integridade moral. Isso aí eu estou tranquilo em relação a isso. Ok, tocando nesse assunto da sua história, né, que que é um legado. A gente falou isso no seu primeiro encontro aqui, que o seu pai, eh, tem uma história toda nesse município, e um fato isolado, que hoje a gente não tem como fugir disso, negar, está na imprensa e ganhou rede nacional,
porque infelizmente foi como ele próprio admitiu numa fala, ele foi muito infeliz, né, não era a ideia, a intenção, mas eu naquela época, acompanhando os fatos, cheguei a dizer: "Engraçado, a sociedade ela acusa o político de ser mentiroso, coloca todo mundo no mesmo padrão, todo político é mentiroso, mas quando aparece uma pessoa, vamos dizer, está falando a verdade, toda a sociedade os crachou, condenou". E não, eu não vejo como não ter sido uma condenação, porque no próximo pleito, infelizmente, ele não consegue ser eleito. Eu acredito que ele foi infeliz na fala, ele foi julgado nas urnas e condenado. Ele pagou pelos erros. Isso não quer dizer que ele continue na prática ou no pensamento dele. O tempo passou, muita coisa aconteceu, surge você, uma liderança dentro do seu povo, daqueles que acreditaram através do voto, e eu sempre tive essa percepção que essa legislatura era a melhor das últimas 2 décadas, né. Hoje eu sou obrigado a rever alguns pontos, pela postura que está tendo, por tudo que está acontecendo nessa cidade, e parece que tem pessoas que estão dando milho aos pombos na praça, fazendo de conta que está tudo bem e não está, Verdade. e isso me preocupa muito. Mas eu vejo assim, por mais que nós erramos, a gente precisa aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando quiseram apedrejar aquela mulher pela lei de Moisés, ele ficou em silêncio. E tempos depois, ele, escrevendo na areia, ele fala justamente: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na política, quando a gente entra para esse cenário, para essa situação, é difícil você se manter íntegro, manter-se correto, por conta de todo o sistema que é bruto. Nós estamos vendo agora coisas que eu dizia há 10 anos atrás, eu como comentarista da RBA falava sobre segurança pública, e eu dizia que o crime organizado estava em Paraupeba, muito bem articulado, com o lado empresarial, com o poder judiciário. Eu dizia isso e parecia que eu estava falando sem um conhecimento de causa. Hoje nós vemos aí nos telejornais e o crime organizado tem uma rede de postos, de distribuição, de refinaria. É óbvio que tem algumas dessas articulações dentro da política, e a gente não nega isso. Mas o que me preocupa muito é as pessoas, para tentar te atingir, buscar um fato que já foi julgado, como eu disse, condenado, ele cumpriu os seus erros e está inocentado hoje, está vivendo a sua vida, está quieto no seu canto lá, e de repente as pessoas tentando te atingir, trazem para a sociedade, como se todos que te acusam e te julgam fossem puros, tivessem a altura de te apontar o dedo, de te acusar, ou ao seu pai. E isso me indigna muito, porque isso tira o foco da política que nós queremos, né, da importância das políticas públicas que precisam chegar lá na ponta, e a gente gasta tempo importantíssimo, valioso dentro de uma plenária, de uma sessão, com trocas de acusações, de farpas e tudo mais, que poderiam ser investido em outra situação. Isso, como é que você está lidando com tudo isso hoje? Como é que essa situação, te fez agir, ou o teu comportamento diante dessa situação que você se viu envolvido agora? Oliveira, antes de mais nada, eu quero corrigir algumas ponderações que você colocou aqui. Veja bem, o caso do Odilon, do que se passou, ele não foi julgado, ele foi sentenciado socialmente, tá? A fala, eu quero usar o nome, a fala infeliz, que cada cidadão, cada ser humano, ele comete muitos acertos, e a vida não é feita só de acertos, né, e eu quero dizer que foi um erro o uso da fala infeliz, mesmo que às vezes a gente aqui, porque o ser humano ele é hipócrita, a gente sabe que tem verdades que não podem ser faladas, Sim. né, eu vou usar essa fala, mas ele não foi julgado, transitado julgado no processo. Ninguém se julga pelo que foi falado, a gente julga por comportamentos e atitudes. E ele foi julgado, sentenciado pela sociedade. Até hoje, se o senhor não sabe, aquele caso não foi transitado e julgado.
ele não teve pena, ele não é sentenciado, tá. Tá esperando o desenrolar da justiça, mostrar, falar o que se tem sobre aquilo, e quem vai julgar é a justiça, não é a sociedade. Aí entra naquele julgamento que o senhor falou na época de Jesus Cristo, né, aquele que nunca cometeu um erro, que atira a primeira pedra. E aí esse julgamento, ele é o julgamento social, né. Não estou aqui para defender, né, eu acho que a população está aí para entender tudo de forma muito clara, mas a população hoje tem um entendimento de uma coisa que não é real, né, não houve essa situação de julgamento. Só para o senhor ter uma ideia, corrigindo mais um pontinho que o senhor falou, eh, o seu Odilon, ele não veio candidato em 2016 porque ele não quis, ele nem colocou o nome no pleito e não tinha nenhum impedimento para que se fosse. Depois disso, ele colocou o nome dele no pleito para a candidatura em 2020 e ainda assim ele saiu com 1.128 votos. É muito voto. Teve vereador que foi eleito em 2020 com menos voto do que ele tirou, né. Aí pelas questões de legenda, tudo e tal, ele não conseguiu chegar. Então, ficou muito claro que sim, que ele tem a sociedade deposita confiança sim, que sabe quem é ele de verdade, né, quem é pioneiro aqui nessa cidade conhece o serviço prestado dele como vereador, dele como cidadão, assim como o senhor conhece também, né. E a gente vê hoje pessoas que chegaram ontem, querer julgar e falar coisas que nem sabe, né. "Ah, condenado isso", não foi, não tem condenação em relação a isso. E a gente tem que ter esse entendimento para que a população, a sociedade não seja enganada. É uma história que se diz, quando tu conta uma mentira várias vezes, ela tem a tendência de se tornar uma verdade. Perfeito. E o que estão contando nesse momento é a mesma mentira várias vezes para querer fazer um pré-julgamento para me atingir. Ainda que ele seja condenado, ainda que ele fez a fala, e eu não quero julgar esse mérito, foi ele, aquele cidadão com aquele CPF. Eu sou outro cidadão, né, eu sou outro cidadão, não tenho nenhuma atribuição em relação àquilo. Então eu estou tranquilo, eu estou aqui mostrando o meu trabalho, mostrando para que eu vim, e eu acho que a gente tem que, nesse momento, aprender a separar as coisas. Aprender a separar a vida pessoal da vida política. Aquele mesmo que me julgou como bandido, que não conhece a história de Paraupebas, é o mesmo que há 4 dias atrás, no meio do evento da FAP, foi entrevistado por uma pessoa e não teve nem a condição, nem saber da história de Paraupebas. Não sabe nem o dia, nem o mês, nem o ano que essa cidade foi emancipada. E olha que é o nosso chefe do executivo. Não conhece a história da nossa cidade, mas ainda assim quer fazer pré-julgamentos para fazer atitudes condenatórias. Eu quero dizer que isso não vai rolar, não vai funcionar. Estou aqui de cabeça tranquila, estou nas minhas atribuições e eu tenho certeza que o que eu estou fazendo aqui, o nosso papel, só vai ajudar Parauapebas. Se eu for um desses que o senhor falou que está na praça dando milho aos pombos, palavras suas, aí sim, é muito ruim para a nossa cidade, mas quando a gente está atuando, mostrando, fiscalizando, pode ter certeza que o resultado vem como está vendo. Perfeito. É, quando eu me expressei sobre essa questão do julgar, é que eu entendo que a sociedade, naquele momento, teve a oportunidade de ouvir várias vezes e de avaliar. E isso já foi passado, foi vivido, foi exaurido. Trazer isso hoje é só uma forma de afrontar, de magoar, de prejudicar. Eu costumo ver o seu Odilon pela história que ele tem. Ele, para mim, tem 99% de acerto. Até hoje eu escuto isso dentro das câmaras e ninguém conhece tão bem o estatuto, né, o Regimento, o regimento a lei interno, orgânica, a lei orgânica como ele, foi isso que ele fazia a né. diferença. Pois é. Então eu outra coisa que eu quero também deixar pontuado aqui, a Câmara não é uma pessoa, são 17 mandatos. Então, o ele, não é responsável pelo que aconteceu nos períodos, porque ele não agiu sozinho. Ou seja, Eu não vejo bem. Ali tinha um presidente, na época, que é quem tem a caneta e faz as assinaturas, que não era ele no momento. E tudo que aconteceu ali foi um pré-julgamento muito ruim,
prejudicial, Vamos deixar isso que a política, aqui a sociedade Paraupebas um dia vai conseguir sem dar tudo isso. sem dúvida nenhuma, mas eu gostaria que a sociedade começasse a se interessar mais para conhecer a história, como você bem pontuou, do que ficar somente lendo reels, cortes da internet no Instagram. Eu acredito que as pessoas têm que se inteirar mais, conhecer mais a fundo. Nós tivemos aí uma sessão itinerante da Câmara, do Poder Legislativo, Da Lepa, e exatamente. eu tive ali acompanhando todo o trabalho da imprensa, trabalhando conjunto com eles na transmissão e na redação, e o que eu pude observar é que a visão de quem está lá em Belém para cá é ruim. E eu ouvi isso de quem faz a a mídia, não é. Então eu vi a responsabilidade do que eu conheço e do que eu escrevo, porque eu sei quem vai ler, como vai interpretá-lo. E isso tem que ser consertado hoje. Correto. Mas vamos agora para dentro da tua legislatura. Você tem se pautado em algumas causas que eu considero muito importantes e que a gente precisa, de fato, avançar nesse sentido para que a gente possa, de fato, virar essa página, não deixar que isso atrapalhe a tua o teu trabalho como legislador. E aí a gente se preocupa hoje com o quê? A zona rural continua desassistida, né? É muita propaganda para provocação. Correto. Nós temos aí a falta de infraestrutura na cidade, né? E hoje isso, se não parte unicamente do poder executivo, mas ele é quem encabeça as decisões, é quem agrega os grandes grupos, empresas, para dizer o como vai ser e o que é que vai fazer, e através das suas secretarias. E a gente tem aí a questão ainda da energia, que tem trazido inúmeros problemas, e a gente consegue ver que isso está acontecendo em muitos outros municípios. Parece que as pessoas estão adiando esses temas, essas discussões, porque sabe que o problema é muito maior do que se vê. E eu quero saber como é que você está conseguindo força nesse momento com os seus pares para convencê-los numa ação de fazer com que as suas indicações, seus requerimentos, o seu trabalho de fato surta o efeito necessário, que essas classes que você está representando nesse momento sejam de fato atendidas. Olha, o respeito que a gente tem ali entre os colegas na casa, ele é muito grande. Eu quero dizer que eu sou feliz em legislar junto com os outros 16 colegas que a gente tem ali na casa. Eu creio que todos muito comprometidos, cada um com sua personalidade, né? E a Câmara, ela tem que representar esse papel. Por isso que nós somos 17, né? Porque a gente precisa atingir ali todas as camadas da sociedade. E isso é importante. Mas eu tenho um bom diálogo com todos os colegas, eu não tenho nenhum ali como adversário. E a gente cada um ali apresenta o seu trabalho, eu apresento as minhas indicações, que são coisas que, nenhuma até hoje das indicações, acredito que nós já estamos aí no número desse ano de 600 e alguma coisa de indicações apresentadas e nenhuma foi rejeitada, né. Porque são sugestões que a gente apresenta ao executivo para que sejam executados, não são obrigações, a gente sugere ali na casa. Mas a gente tem um outro momento ali na casa que são os requerimentos. Agora ali não, ali a gente tem como exercer de fato o nosso trabalho fiscalizatório. E aí começa ali as discussões entre oposição e situação, né. A gente conhece o jogo político que se diz, e é o jogo natural e normal, onde tem a base que sustenta as condições do governo, onde tem a oposição, onde a gente tenta furar essa bolha para mostrar de fato o que é gasto, aonde o dinheiro, o erário foi investido. Aí tu me pergunta assim: "Olha, a gente vai apresentar amanhã, terça-feira na Câmara, 2 indicações, onde a gente pede ali 2 indicações não, desculpa, 2 requerimentos, onde a gente pede explicações da Secretaria Municipal de Obras, do que foi investido, do plano, do cronograma de todo esse tempo de janeiro até agora, a gente está no final de setembro, né, do que foi gasto na zona rural, mas também do que foi gasto na VS10. Por que que a gente faz isso, Oliveira? Ontem, dia 28 de outubro, nós estivemos domingo, tá, foi um domingo,
nós estivemos na zona rural de Paraupebas, onde a gente precisou fazer um trabalho para ver a questão da energia elétrica, né, que da Equatorial, que já a gente vai falar sobre isso. E aí eu coloquei um equipamento meu particular para fazer esse apoio, essa ajuda ali para a Equatorial, e precisava trafegar ali, né, como cidadão, como ou exercendo um trabalho, que seja. E aí naquele momento caiu a primeira chuva, agora que a gente vai iniciar agora todo o período sazonal ali, o período do inverno. E aí na primeira chuva o caos se instalou, né. Nós tivemos muita propaganda nas redes sociais, onde as estradas não estavam bem arrumadas, tudo organizada, que o governo estava chegando e atuando, e eu quero de fato que tudo isso aconteça. Eu não estou aqui para puxar para trás e dizer que as obras não têm que ser investidas. Elas têm que de fato ser. Mas olha o papel do vereador. A propaganda foi muito bonita, que aquela estrada do pé de bambu ali no Zé Rodrigues, até o pé de Piqui, que é uma estrada que existe ali naquela região, ela foi toda recuperada pelo governo esse ano, que onde está construindo, onde houve toda uma destruição durante tantos anos. Beleza, tudo muito lindo, isso aí tudo empolga muito. Mas aí quando eu estava lá, por infelicidade, na primeira chuva que deu, o caos se instalou. Caminhão de boi atravessado, carro tentando subir a ladeira não ia porque não estava encascalhada, e olha, estrada que há 3, 4, 5 meses atrás, ela estava nas propagandas dizendo que foi tudo recuperado. Você vai olhar, não tem uma drenagem pluvial feita, não tem um bueiro assentado. E o que a gente pede ali na Câmara enquanto requerimento é que se apresente todos os relatórios do que foi gasto, porque dinheiro saiu. Nós temos empresa que saiu com milhões de reais aqui de Paraupebas, dizendo que aquela estrada foi feita e o governo atestando, a Secretaria de Obras. Mas quando a gente, enquanto vereador, que é uma atribuição nossa, busca toda essa informação, aí a gente chama de jogo político, nós temos uma base, né, dentro da Casa de Leis, onde rejeita os requerimentos. A gente pede a informação que ali, quando a gente requer ali e é aprovado, é uma exigência, passa a acontecer. Mas nós temos uma base hoje que blinda o governo, que defende, que não deixa a gente passar com o nosso trabalho. Aí cabe a nós usar o que nos é de direito, que é a fala, que é a tribuna, que é aquele momento da explicação pessoal, que é esse momento do podcast, para a gente explicar como é que se funciona de verdade. Então a gente tem que sim ter essas narrativas, explicar o que está acontecendo, porque a população na ponta não entende como é que isso aqui funciona. No final a gente fala que é narrativa, que a gente fala, mas a política é matemática pura, né. Se o chefe do executivo tiver a maioria dos votos dentro da Casa de Leis, ele trava qualquer coisa. Ele faz com que o trabalho dele faz com que a Casa de Leis trabalhe a seu favor. Mas quando a gente, enquanto oposição, tem uma maioria ou mostra isso aqui em fala, a gente vai dando a opção para a população, pelo menos ir entendendo o que está acontecendo. Bom, Alex, Fred. Fred, eu falei aqui no Alex porque eu tive com a oportunidade de conversar com ele também, Um ótimo vereador. e ele, mesmo sendo da base, ele reconhece que tem coisas que ele não está satisfeito. E ele tem sido muito leal aos eleitores, né, que confiaram nele, porque a gente sabe que tudo aqui é um mandato. Uhum. E tem coisas que, por experiência própria, a gente sabe que vai acontecer. Tudo isso que está sendo feito de forma ilegal, desproporcional, a conta não vai fechar no final, e aí nós vamos ter o Tribunal de Contas, os municípios, né, que hoje é quem tem a competência de aprovar as contas, né. Nós vamos ter, os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, que vai justamente poder, identificar isso. Mas o que mais me preocupa hoje, e uma coisa que vocês têm cobrado muito na sessão da Câmara, que é o portal da transparência, que todas essas informações deveriam estar lá. Eu tenho acompanhado a nível nacional, e eu tenho visto que alguns estados, se eu não me engano, o Maranhão é um deles, aonde o próprio prefeito já está sofrendo ações No por Pará também já teve. pois é, por justamente não cumprir com o seu dever. E eu me preocupo por conta de que nós temos uma procuradoria, que é formada por um corpo técnico de inúmeros advogados, conhecedores,
do que é certo e de como tem que proceder. E como a gente não tem um plano de governo na mão até hoje, a gente não sabe o que vai ser feito, onde vai ser investido, como vai ser tratado isso tudo, a gente se preocupa em dizer para onde é que está indo a arrecadação, porque hoje, se a gente pensar e você falar aqui de infraestrutura, nós não temos um terminal de interestadual digno para receber veículos de outros estados, como, São inúmeros os não é? problemas. Nós não temos um porto seco, nós não temos um transporte público digno, nós não temos uma zona azul definindo os estacionamentos, horário de carga e descarga. Eu estou te falando só no setor de transporte, mas se a gente for para a saúde é outro problema. Educação, a gente sabe que hoje a gente tenta colocar somente o Estado na berlinda, cobrando dele, mas na verdade a educação municipal ainda está muito aquém do que deveria ser. A educação hoje está pautada apenas nas falas que aí, tá tudo muito bonito na merenda. Gente, isso é um dever, é uma obrigação, isso é o básico, tem muito mais o que avançar. Exato. O senhor falou aqui mais cedo que, essa verdade vai chegar porque tem um Tribunal de Contas do município, que é o TCM, que ele vai mostrar a realidade. Oliveira, é e não é. O Tribunal de Contas, ele elabora o parecer e embasa os vereadores, mas a aprovação das contas se passa pela Câmara. Lembra que eu te falei que tudo é matemática pura na Câmara? Então, ainda se ele tiver a maioria dos votos, passa, aprova ou desaprova. Olha o que fizeram agora no final do mandato da última gestão do Daci, desaprovaram as contas dele, né. Tem lá os motivos, não quero entrar nesse mérito, mas assim, não é tão lindo assim como funciona. Volto a dizer, vereador é a última barreira que existe fiscalizatória contra o prefeito. Se a Câmara, de fato, executar o seu trabalho, fiscalizar as atitudes do executivo, Paraupebas muda muito. Mas, se houver o jogo do apoiar, né, eh quem perde é a população. E você tocou num outro ponto que eu acredito que a situação ela está se acomodando. Por exemplo, nessas eleições agora, nas urnas, nós tivemos um grande percentual de um voto de repúdio. Isso está Corretamente. claro. Uma enquete que está ocorrendo agora em um portal, se as eleições fossem hoje ainda, né? E aí a gente vê que o povo está dividido, né? Já temos um percentual a mais de que não votaria. E é nesse aspecto que a gente vê que o trabalho de vocês ele não está sendo desperdiçado. Claro. O fato de vocês mostrarem o que está acontecendo é uma forma de que a sociedade, de fato, procure ver lá na ponta. Só sente na pele, né, quem de fato vivencia aquela situação. Por exemplo, você falar de saúde, eu falo de saúde, mas você adoecer, graças a Deus, você tem o seu plano de saúde. Eu tenho dinheiro e posso pagar uma consulta particular e fazer o exame. Quem é que sente o que nós estamos tentando falar? É quem de fato precisa da saúde pública, que aí ele vai entender o que é que acontece. Ficar horas ali e muitas vezes nem é atendido como deveria. A questão hoje da educação não é diferente. E esses serviços que a gente coloca, eu até falei a fundo da educação com o vereador sobre a questão de uma faculdade aqui. Legal, muito bom, mas eu tenho que ver se os professores de faculdade, como é que eles vão encontrar os alunos saindo do ensino médio. Como é que o pessoal hoje do ensino médio encontra os alunos que saem do ensino fundamental? Porque é uma base, e eu sei que a base de tudo é o ensino fundamental. E a gente não tem essa qualidade. Então a gente precisa melhorar em todas as instâncias. Mas só sente isso quem tem um filho na rede pública. E a mesma coisa eu vejo em relação a nós aqui, né? Eu falei com o vereador que o senhor tem, tem filhos estudando numa rede particular. Poxa, a educação tá boa? Falei com o vereador da base. Tá boa, tá? Então Por bota que que o lá. senhor não bota seu filho na rede pública? Não, Oliveira, porque quando a gente ganha melhor, a gente quer o melhor para o filho, a gente tem condições, vai pagar. Beleza, beleza. Então, se o senhor quer o melhor, o senhor está admitindo que, de fato, a educação municipal não é melhor. Porque se todo mundo se visse obrigado, do primeiro escalão, do executivo, a tirar seus filhos da escola particular e levar para a pública, eu tenho certeza que a escola pública hoje seria um padrão
Claro, acima de nível, não é isso? não tenho dúvida. A mesma coisa é o transporte público. Quem de nós aqui anda de transporte público? Eu nunca vi, com exceção de um vereador, que eu não vou citar aqui o nome dele, porque na frente ele estava fazendo uma matéria, mas andou dentro de uma van para entender o que as pessoas passam. Então, quando é que vai mudar isso? Quando nós criarmos na cidade um dia sem veículo e todo mundo tiver que usar. No outro dia já tem um movimento na cidade, vamos licitar transporte público, porque é desumano, não tem condições nenhuma de as pessoas se locomoverem. Então falta que a sociedade, aí eu quero entrar onde eu queria chegar. Falta a sociedade se unir aos parlamentares da oposição. Um aspecto de não é Concordo. ser levado por uma narrativa, mas na verdade começar a entender que tem alguém levantando a sua necessidade e ele precisa lutar pelos seus interesses. E a gente precisa justamente ver de que forma é possível fazer isso para que a sociedade se empodere. Não é só dar o voto e esquecer no próximo mandato, não é isso? Oliveira, ser oposição não é querer o mal da cidade, isso tem que ficar muito bem claro. É você apontar alguns problemas que se tem em vários setores, que tem, para que a pessoa que é o chefe, tá vendo, rapaz, eu não posso errar muito, eu não posso nem errar, porque se eu me der ao luxo de errar, eu tenho alguém que está me fiscalizando e aí eu possa sofrer uma punição. Então a função da oposição ela é uma função muito importante. Se não tivesse oposição, o desmando aconteceria. Vamos lembrar o passado? A última gestão que aconteceu, chegou em um certo momento onde toda a Câmara era a situação. Ei, passa tudo, acontece tudo, os olhos estão fechados. E eu volto a dizer, a última barreira que se existe, fiscalizatória, chama-se Câmara Municipal de Vereadores. É uma atribuição muito importante. Ó, e ser oposição não é querer que dê errado. Eu poderia deixar ou fazer acontecer com que a falta de energia na zona rural acontecesse, eu lavasse as minhas mãos para punir, para culpar o governador, para culpar os deputados, para culpar o prefeito. Não, o que é que eu busquei fazer? Unir forças. Aquela mesma empresa, a concessionária, que um dia eu atirei uma pedra e disse assim: "Olha, você tem que se organizar, porque tem coisas acontecendo de errado". O resultado veio. Veio os religadores para a zona rural, que é um equipamento caríssimo, mas que traz conforto ali, porque, antigamente a energia, quando ela caía, tinha que ir de forma manual, aquele operador, né, com a pra bater a Sim. canela, como se diz, e bater a canela de forma manual e fazer isso acontecer. Hoje não mais. Em algumas regiões do interior da zona rural de Paraupebas, isso acontece de forma automática, que não se tinha. Isso foi uma discussão, uma briga que a gente conseguiu lá em Belém, no início do ano. Poxa, então eu vi que politicamente bater na Equatorial é bom, então eu vou ganhar voto com isso, eu vou apenas falar mal. Não, eu tenho que dar minha parcela também de união, eu tenho que pegar na mão. Foi o que eu busquei fazer ontem. Eu recebi no final do dia, na parte da tarde de sábado, uma ligação do Relações Institucionais da Equatorial, do senhor Alan Machado, me pedindo uma condição particular que eu tinha, de um equipamento que eu tinha, que eu pudesse fazer uma limpeza do acesso para que os trabalhadores da Equatorial pudessem executar o trabalho deles. E de pronto eu falei que eu poderia ajudar e faria. E assim eu fiz. Eu não só mandei o equipamento, como eu fui em loco acompanhar tudo isso. Porque eu gosto de buscar atuar na zona rural e representar o trabalhador, o colono, ele já é tão sofrido no dia a dia que você não ter a condição básica garantida, aquilo ali é um martírio para ele. Eu busquei fazer o meu trabalho e fui de fato, e estive lá, estive com o pessoal da Equatorial, dei a minha parcela de contribuição. Então entende que ser oposição não é apenas jogar pedra e atirar pedra. A gente, quando qualquer cidadão, qualquer pessoa, quando quer contribuir com a tua sociedade, pelo mínimo que seja, por uma parcela, tu consegue fazer uma condição grandiosa. Então a gente tem que entender que a gente não pode olhar a uma condição de uma Câmara de opositores ao que se está acontecendo, a bancada de oposição, não é querer errado, não é querer que o município dê certo. É você enxergar o que uma parcela não está enxergando. Ah, olha só, a condição da educação.
nós falamos sobre índices que ainda não estão bem batidos, né? O vereador Alex Ohana, que trabalha muito bem, quero parabenizar aqui o trabalho dele. Ele está arduamente trabalhando nessa condição de universidade, E né? Paraupeba, cidade universitária. E o senhor tocou num ponto importante. Como é que está a base? Como é que está o ensino médio? Como é que está o ensino fundamental? Ninguém está discutindo isso ainda aí. a qualidade desse ensino. O que está se levantando na cidade é um troféu de dizer assim: agora a merenda na cidade é boa, é de qualidade. Isso é basicão, meu querido. É. Isso é o de menos, isso não era para ser discutido. Isso é um dever, uma obrigação. O transporte escolar da zona rural, que não tem porque não tem estrada. O transporte escolar dentro do município de Paraupebas, que todos nós somos sabedores que ainda não atingiu 100%. A gente está falando do básico, do aluno apenas chegar na escola. E depois? E a qualidade do ensino? E a condição dos auxiliares pedagógicos, que hoje a gente não tem esse contrato estabelecido, e até semana passada, não sei se regularizou a partir dessa semana, nós não tínhamos os auxiliares pedagógicos para dar condição de trabalho de estudo para os alunos atípicos. Os alunos atípicos que precisam daquela pessoa, e é uma obrigação que o governo federal, da Secretaria de Educação, determina. Então, assim, a gente ainda está faltando melhorar muito, Então, e ainda estamos pautados na fala: "Ah, a merenda tá boa". Meu filho, isso é o de menos. você viu Bora correr que tem muito mais coisa para fazer. você viu na audiência pública como se nós estamos sem merendeira, sem vigilante, sem ASG, isso é no estado, né. Então você está correto e eu acredito que o seu trabalho, se está tendo essa repercussão toda, é porque você está fazendo da forma correta e Claro, começa a incomodar. não tenho dúvida. Assim como os seus pares lá também, a gente tem os outros vereadores que ainda vão passar por aqui para a gente debater, e eu acredito muito na audiência pública, mas eu defendo uma audiência pública que de fato dê voz à sociedade, porque as outras que eu participei pelo município era tolhido, limitado o número de participantes, escolhido a dedo por eles, e o tempo insuficiente. E nós tivemos aí uma audiência pública feita pelo Estado, que abriu 15 minutos a mais depois do tempo regulamentar para que outras pessoas se inscrevessem, deu 5 minutos, se não foi suficiente, o tempo era Mais um bom, minuto. dava mais 1 minuto. Então, é essa importância que nós temos que dar para as audiências públicas, para não acontecer o que você está dizendo, fazer as coisas para inglês ver. Nós cumprimos todas as audiências, foram feitas todas as consultas, nós ouvimos. Não, vocês não ouviram, porque de fato a gente entende que esse trabalho da oposição hoje, ele é fundamental para que a sociedade tenha parâmetros Claro. e justamente possa averiguar se aquilo que de fato está sendo dito é verdade ou não. E a gente observa muito que essa questão das narrativas ainda estão contaminando a consciência política que o eleitor deveria ter em ir para a Câmara, em ouvir as sessões pelo YouTube, se não pode estar na Câmara, mas acompanhar o que está de fato acontecendo e fazer com que essas discussões que vocês levantam ganhasse maior número, Notoriedade. não é certo? Para que a gente justamente pudesse obter resposta do Poder Executivo, que é uma coisa que está devendo para todo mundo. Eu não tenho partido, eu não tenho lado nem de esquerda nem direita, mas eu, como cidadão, há 20 anos nessa cidade, que pago meus impostos, estou indignado com o que está acontecendo, no aspecto de que nós precisamos ter transparência em tudo que se faz, principalmente, Fred, quando a gente é público. Eu posso fazer o que eu quiser da minha iniciativa privada. Se eu compro, se eu pago, se eu não pago, eu tenho as minhas responsabilidades e penalidades sobre isso. Agora, quando eu me candidato, quando eu me torno uma pessoa pública, o eu fica em segundo plano. Tudo que eu for fazer e tudo que eu tiver que fazer, eu preciso seguir aquilo que já está pré-estabelecido. E hoje eu estou vendo que está surgindo palavras novas para o dicionário. A gente está sofrendo aí de uma nova palavra que deve estar sendo estudada, que é o estelionato eleitoral, que é quando o cidadão promete algo e não cumpre, ou muda aquilo que prometeu, né? Isso é enganar o povo, isso deveria ser lei até, inclusive, correndo o risco dele ser afastado, preso ou perda de mandato, porque é uma questão muito absurda, né? E a gente precisa que vocês continuem fazendo esse trabalho, é de suma importância,
e trazendo para a sociedade a verdade dos fatos, né, para que a sociedade tenha pelo menos que um parâmetro para avaliar o que é certo e o que é errado, não fique apenas com uma versão, porque é importante isso para que a gente consiga de fato fazer com que a democracia de fato ocorra, né. Eu acredito que a gente está, numa condição de evolução, tá, entendemos e vamos entender todos que ter oposição numa casa de leis é muito importante, porque o contraditório, ele é importante sim para um direcionamento de uma sociedade ela não é feita apenas de um pensamento, né, e a gente tem que ter esse entendimento, isso é importante, tá. É muito importante, senão a gente toma apenas uma fala como verdade e a gente sofre. "Fred, por que que tu diz isso?" Todo mundo reclamou, olha só eleitor, presta atenção, todo mundo reclamou no pleito passado que queria a mudança do chefe do executivo, porque estava muito omisso e tudo acontecendo muito ruim. Mas ninguém conhece a estratégia da política e entender que basicamente todos eram situação. E aí acontecia o que acontecia. Quando você entra numa nova configuração de um pleito e hoje nós estamos 4 na situação opositora, nós temos 4 pessoas, 4 vereadores, 4 mandatários mostrando o contraditório nas suas perspectivas, na sua visão, mostrando: "Olha, você está fazendo isso aqui na questão da educação, parabéns, mas ainda falta isso, isso e isso. Você está fazendo isso aqui na questão da obra na VS10, mas ainda está faltando isso, 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 isso". E isso é normal, Oliveira. Agora o ruim é quando não se faz nada, ou faz do jeito que tem que ser, e não tem nenhum vereador mostrando: "Não, ei, mas isso aqui está errado, isso aqui está errado". Vereador de situação, ele não mostra defeito, ele apenas blinda o executivo, mas ele não mostra defeito do mandato, tá. E eu quero dizer aqui que eu vim, pra vida pública não foi para passar pano em fulano A, fulano B. Volto a dizer, tenho 39 anos de Paropebas, moro aqui há muito mais tempo do que muito mais pessoas que querem nos julgar, né. E sempre na mesma casa, no mesmo local, e dizer assim: "A gente está aqui para dar a nossa parcela de contribuição". Pelo menos eu, como vereador, eu vou buscar dar a minha parcela de contribuição, mostrar o que está errado quando estiver errado, parabenizar quando estiver correto. E aí eu quero até parabenizar aqui, porque eu não quero ser injusto, essa condição da merenda de Paropebas melhorou. Parabéns prefeito, parabéns secretária de educação, mas a gente não pode apenas estar pautado nessa condição. Sim. Se a gente for buscar os índices de qualidade de ensino, a gente não vai ver essa situação muito bem formulada. Então a gente tem muito o que caminhar ainda. Entenda que quando a gente está aqui buscando mostrar os problemas, é de fato ajudando a secretária, é ajudando todo o staff, é ajudando o chefe do executivo para que ele não erre. E fazendo jus ao que você está dizendo, a gente precisa também, salientar isso. O poder legislativo hoje está de parabéns pela conduta de ações que estão acontecendo agora a partir do dia 1º de outubro, que são as audiências públicas. Nós vamos ter aí no dia 1º de outubro, às 18 horas, audiência pública que vai falar sobre o comércio e serviços. Então você vai ouvir ali você vai ouvir choro, ali você vai sentir a De realidade, fato, ouvir a população. né. Logo em seguida, no dia seguinte, se eu não me engano, ou nessa pauta, nessa sequência, vai ter a da criança e o adolescente, que também é uma pauta muito importante, fundamental, para verificar todos os direitos, né, que esse grupo precisam ter, e a gente vê que tem muitas crianças hoje, inclusive autistas, que precisam ter um olhar, porque antes de ser autistas, elas são crianças, e isso não pode se esquecer, Perfeitamente. né, a gente tem que garantir a qualidade para tudo isso. E a mais esperada por mim, que sou da área de segurança pública e investigação criminal, é a questão do dia 30 de outubro, que vai falar sobre segurança pública, e a gente vai envolver o trânsito, vai envolver o anuário de segurança pública, então essas audiências são fundamentais, Tá, né. com mais uma correção, não é o executivo quem está promovendo as Não, não, é o é legislativo. a Câmara Vamos dizer, Municipal de eu já Parauapebas. Nós vamos agora para uma sequência, se eu não me engano, de 8 audiências públicas que já estavam pautadas, né, desde de antes, foram pedidas por vereadores. E lembrando, a primeira audiência pública que houve na Câmara Municipal,
que foi agora no segundo semestre, foi uma audiência pública que este vereador requereu, né, que nós falamos sobre o uso de defensivos agrícolas, o uso consciente de defensivos agrícolas. É uma pauta Das que pautas é importantes. uma pauta que pouca gente discute, mas volto a dizer, a gente sempre busca trabalhar a zona rural, a produção na zona rural, e aí a gente precisa tirar essa guerra que existe entre o produtor rural, que está ali na ponta, e a zona metropolitana que está aqui e quer julgar as ações de quem produz. Então a gente desmistificou muita questão, muita conversa, foi um diálogo bom, levamos produtores rurais, levamos comerciantes, levamos colonos, foi a classe toda, quem quis participar. Naquele momento foi uma coisa até muito bacana, eu tenho um colega vereador, que é o Tito do MST, e nós conseguimos ali naquele momento ter um diálogo super salutar, aonde o Fred, que é uma bancada ali da parte da agropecuária, da produção em larga escala, né, que é a bandeira, a ideologia que a gente representa. Nós temos o Tito, que representa a parte da reforma agrária, da forma como ele entende, né, como ele se posiciona, e ali foi muito respeitosa a nossa conversa. E a audiência pública é para isso. Então, eu até quero agradecer aqui a todos, agradecer ao meu colega vereador Tito, né, que sempre apresenta muito as pautas dele, mas dizer que é muito bacana a gente ter o contraditório, é claro, sempre pautado no respeito. Sim. Se houver respeito, com certeza a condução vai ser muito boa. Fred, eu costumo dizer que a solução para a cidade está com o homem do campo. Se a Corretamente. gente conseguir trabalhar junto e valorizá-lo, porque parece que quem está na cidade se acha mais importante com quem está na zona rural. E E a esquece que é a solução zona rural que coloca o alimento na a mesa solução da cidade em todos os aspectos. Nós tivemos agora uma perda muito significativa para o mundo inteiro, que foi a morte daquele, arquiteto, né, dele. conhecido mundialmente. Deu na Amazônia, não foi? Foi. E ele Legal. ele ele dizia que as cidades esponjas, que era justamente a forma de conter as enchentes da cidade. Então muitas soluções para o homem na cidade vêm do campo. Bom, agora só para encerrar, a gente está fazendo uma enquete aqui no nosso portal, e o podcast é que tem a responsabilidade de falar com cada legislador. Então a gente pergunta: se você fosse prefeito hoje de Paraupebas, o que você faria? O que você mudaria nesse cenário em que você está tendo esse contato direto, está conhecendo os bastidores, está vendo tudo que está acontecendo? Como é que o Fred seria? Diferente do atual que está hoje, ou a minha proposta. É sua. O que que você faria? Fred é prefeito de Paraupebas. Tá bom? Não tá? O que que você Primeiro passo, eu acho que a gente tem que sempre ouvir o contraditório, era respeitar a outra parte, respeitar a comunidade, respeitar o pleito que ele foi eleito. Ele foi eleito com 60% dos votos, mas ele tem 40% que não caminhou com ele, mas entender que ele é um prefeito de todos. Eu chamaria todos para uma conversa, buscaria dialogar e entender que briga e discussão não funciona, só atrapalha, né? Mas Paraupebas precisa avançar em muitas pautas, né, assim, não dá para falar, Oliveira, o que é que faria? Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar de fato na questão de segurança pública. Precisa, tá muito a desejar. Na educação, muito a desejar, em qualquer pauta que tu for na zona rural, na infraestrutura, em tudo. Então, assim, eu acho que é comprometimento, falar menos e agir mais. Paraupebas hoje, tá vivendo uma política muito midiática, muito de palanque, não é mais o momento de palanque, é momento de Outro diplomacia. entrevistado que fala sobre palanque, viu? Tá, eu vou anotar essa informação. Anote, porque é muito importante, porque tudo está pautado, no palanque. Aí você vai chamar o cara, né, a pessoa ali, o chefe, para conversar o básico do básico. O chefe do executivo não tem a capacidade de saber o ano que essa cidade se tornou, se emancipou. Então mostra que as falácias, o que se diz, o que se fala, tá muito grande, mas as atitudes tá muito pouca. Perfeito. E aí quem sente no final de tudo é quem tá na ponta. É quem tá na ponta, é quem sente. Eu gosto de perguntar assim: a tua vida tá boa aonde você tá? Aonde você tá na ponta do seu bairro? Tem saneamento básico? Tem água? Você tem asfalto na porta? Você tem iluminação pública, que é um dever do município? Você tem segurança? Você tem educação garantida? Se você não tem, por que que você está defendendo
a pessoa. Você tem que cobrar, eu não falo falar mal, mas você não pode Sim, estar defendendo, mas você tem que cobrar, porque ainda falta muito a ser implementado. Então a política hoje ela está se passando no âmbito das redes sociais, quem fala mais bonitinho, quem fala gostosinho, quem emociona, toca lá no seu coração, mas o cara tá te encantando. é, Tá encantando toda a comunidade, toda a nossa cidade, e de fato a política pública não está chegando. No dia que chegar tudo isso que eu falei agora, pavimentação, infraestrutura, rede de esgoto, água, aí pode ter certeza que o vereador Fred vai sair da condição de oposição e naturalmente vai se tornar situação, perfe porque eu vou estar entendendo que os problemas de Paraupebas estão sendo supridos. perfeito. Bom, pessoal, a gente caminha agora para o nosso encerramento. Eu vou passar a palavra para que o nosso vereador Fred Sansão faça as suas reconsiderações finais, mas eu gostaria primeiro de chamar a atenção. Esse espaço aqui ele é democrático. Como vocês viram, a transparência, a lisura, e a gente respeita a opinião de todos. Eu acho que é isso que está faltando hoje para os nossos legisladores, para o poder executivo. Você pode ter até o direito de pensar diferente, mas você precisa respeitar a opinião da pessoa para que a gente possa viver de fato uma democracia. E é isso que o Fred, junto com seus pares que compõem a oposição dentro do legislativo, tem feito. E muitas das vezes eu que estou ali nas plenárias, acompanhando as sessões, vejo que muitas das vezes, por força, querem tolhi-los e impedi-los de exercer esse direito. E é isso que todos têm que ter. Eu acho que todos podem pensar diferente um dos outros, isso não tem nada a ver. Posso pensar totalmente diferente do executivo, legislativo ou de um colega, mas que precisem respeitar a sua fala, o seu posicionamento. O senhor tem total direito para isso. Faça suas considerações finais. Oliveira, Fique à vontade. eu quero agradecer, você sempre deixa o teu canal, o podcast Papo Reto muito aberto para que a gente faça esse diálogo democrático, respeitoso, isso é muito bom, eu quero te parabenizar por isso. E a gente ter a oportunidade de mostrar para toda a sociedade, o que que são opiniões divergentes, sempre pautado no respeito, o contraditório, o outro lado pode até não gostar do que a gente fala, mas tem que respeitar, porque até aqui o que a gente mostra e pauta nas sessões, não tem nenhum erro, não tem nada de errado. Se ele olhasse com carinho cada situação que a gente pauta ali e fizesse a correção que tivesse que fazer, Parapebas estava muito mais à frente. Então é dizer que o nosso mandato está à disposição de cada cidadão de Paropebas, quem me apoiou, quem não me apoiou, não tem problema nenhum. Entendo hoje que eu estou vereador para todos, né. E dizer assim, nossos canais estão abertos, as redes sociais para escutar as demandas, o nosso celular, o nosso gabinete. É muito importante que o cidadão vá de fato na câmara, porque ali a gente discute naquele dia o que a gente viu durante a semana, né, ao longo do tempo, é onde a gente pauta ali todas as situações, e dizer que a gente sempre está à disposição. É uma Câmara nova, tem muita renovação, tem colegas que se reelegeram porque mostraram o seu trabalho, mas que todos nós 17 vereadores, possamos mostrar o trabalho de cada um de nós, com pensamentos divergentes, mas tudo pautado no respeito, para que no final de tudo a gente consiga de fato entregar a política pública para cada cidadão, na ponta ali, no seu bairro, na sua condição, para suprir, porque o que a gente faz até aqui não é favorzinho, é dever, é um dever nosso. Então o que eu estou buscando nesse momento é entregar todo esse trabalho na melhor condição que eu posso. Trabalho incansavelmente, todos os dias, sou do tipo que não gosto de tirar folga, mas não é porque eu quero ser diferente na política, é porque eu sou pautado dessa forma. Sempre trabalhei ali bastante e o que eu quero é dar minha parcela de contribuição, porque eu fui criado aqui, tá? Meus filhos todos moram aqui comigo, todos estudam aqui, eles vão produzir aqui e eu vou morrer nessa cidade, assim como eu quero que meus filhos também trabalhem aqui, produzam na cidade, criem seus filhos aqui e um amanhã possa também dedicar toda a sua vida aqui. Ninguém mora fora, aqui todo mundo produz e a gente de fato quer entregar a política pública porque eu quero um amanhã, uma vida digna para os meus filhos e para os filhos de cada um de Paraupebas. E eu quero só agradecer ao Papo Reto por dar essa oportunidade para a gente conseguir falar para cada cidadão que está escutando na sua casa. Muito obrigado. Bom,
Nós ficamos daqui, vocês daí, num papo reto com o Legislativo. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.